Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Nós já falamos, a tua graça me basta, Senhor. E, às vezes, nos momentos difíceis, dizer essa frase, inclusive para mim como pastora, para alguém, a graça de Jesus te basta, não é fácil. Mas que bom que a gente pode cantar e falar, Senhor, me ajuda, que a tua graça me baste nos momentos mais difíceis. Bom, esse mês nós estamos trabalhando novamente matemática da família e o tema é acontece nas melhores famílias. E o que significa esse acontece nas melhores famílias? A gente sempre tem a ideia e o padrão na nossa cabeça de que com algumas famílias tem coisas que não acontecem, assim, as coisas ruins não acontecem naquela casa. Aquela família ali, ela é santa, ela é perfeita, aquele casal não briga, os filhos são comportados. Assim, principalmente dentro da igreja, né? A gente coloca um peso maior ainda sobre as famílias. E por isso esse tema. Acontece nas melhores famílias coisas difíceis, coisas ruins, terríveis, coisas que entristecem o coração. Também acontecem nas melhores famílias. Mas o que é as melhores famílias? Cada um pode dizer, é a minha. Com orgulho de dizer, eu amo a minha família, por isso ela é para mim a melhor. Mas algo assim que nós precisamos perceber dentro das nossas famílias. E não só eu digo dentro das nossas famílias, a casa, quem mora com a gente, mas dentro da nossa parentela. Nós precisamos perceber, coisas, situações, comportamentos que se repetem de uma geração para outra. Às vezes, a gente, por nem conhecer a história dos nossos avós, dos nossos pais, assim, como eles se conheceram, como foi isso, por a gente nem conhecer quem eram os nossos bisavós, como é que eles foram criados, tem coisas que vão se perpetuando e se repetindo como uma maldição e elas não são quebradas porque também elas não são faladas, não se é orado sobre isso e não se tem um compromisso de mudança de comportamento. Eu acho bem interessante que na minha família, principalmente a família materna, eu não tive contato com ela, como nós fomos criados no Mato Grosso, e a minha mãe é a única da família dela, de toda a parentela, que se mudou para o Mato Grosso. Então, o máximo que eu via da família da minha mãe era a cada 6, 7 anos a minha avó, cada 3, 4 a minha avó, e a cada 6, 7 anos os meus tios, 2 irmãos da minha mãe. O restante, eu vi 2, 3 vezes na vida. Então, como era essa história, eu não conheci. Eu fui conhecer depois de adulta. Algumas coisas, porque eu cheguei para minha mãe e perguntei, como é que era isso? E eu descobri cada coisa, eu falei assim, nossa mãe, eu jamais imaginava que era assim a criação dos meus avós, dos tios da minha mãe. E na Bíblia, gente, nós vemos uma família que é uma família que a gente vê as gerações passando bem claramente o que acontece. E a gente percebe que nessa família, as situações, há maldições, a gente pode dizer assim, há tristezas que vão se repetindo de uma geração para outra. E é uma família conhecida na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Uma família referência. Referência de fé, referência de obediência a Deus, referência de grandes milagres. A família de Abraão, Isaac e Jacó. E é uma família que a Bíblia não esconde os piores podres dela. Abraão, em Hebreus, é reconhecido como o pai da fé. Mas lá em Gênesis não é escondido os erros de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, nem de toda essa parentela que está envolvida ali no meio. Durante esse mês nós vamos passear por algumas situações que essa grande família passou. E nós vamos tentar entender o porquê a Bíblia relata essas situações e o que elas têm a ver com a gente, o
O que nós podemos aprender com isso? O que isso pode ser ministrado ao nosso coração, à nossa família? O que nós precisamos entender de Deus a partir dessa história? Mas hoje nós vamos começar por Abraão e Sara. E como hoje é Dia das Mães, a gente vai dar um foco maior na Sara. E para começar, a história deles começa em Gênesis 12, dessa família, e vai até Gênesis 50, basicamente. Porque depois já se multiplica para uma grande multidão em Êxodo. Abraão e Sara, a gente não sabe como é que eram os pais de Abraão e Sara. Como é que eles se comportavam, o relacionamento deles, a gente não sabe muito bem. Mas a gente sabe que a história deles não é lá grandes coisas, porque quando Isaac tem uma esposa, a esposa dele vem também dessa família. E aí a gente conhece, por exemplo, o Labão, que era irmão de Rebeca. E que era um mentiroso, enganador e aproveitador. Então, a família de Abraão era uma família já com problemas. E quando Deus chama Abraão e Sara para sair do meio desse clã, do meio dessa parentela, eles levam consigo como parente apenas o sobrinho Ló, e a família de Ló, e eles vão para a terra prometida. E quando Deus chama, Deus faz uma promessa para Abraão. Gênesis 12, 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Essa promessa é promessa de filho. É promessa de que através de Abraão e Sara, dessa união e desse casal, Deus faria uma grande nação. E para isso acontecer, eles tinham que ter filhos. Qual era o problema? Sara e Abraão não conseguiam ter filhos. E esse filho, muito esperado e prometido por Deus mais de uma vez no livro de Gênesis, ele não chegava e não chegava. E conforme os anos se passaram e Abraão e Sara indo se mudando de cidade para cidade, foram para o Egito, foram para vários lugares, essa esperança de ter um filho foi diminuindo. Nesse processo em que eles saíram da terra deles, Abraão demonstrou muitas coisas do caráter dele. Abraão mentiu 2 vezes em relação à sua esposa, e a Bíblia não esconde isso. Isso trouxe consequências para as pessoas envolvidas. Abraão tinha sérios problemas por medo de não confiar em Deus, que Deus cuidaria dos dois. E esse mesmo Abraão também cedeu quando a Sara perdeu a esperança de ter filho. E aqui eu já quero destacar alguns aspectos importantes sobre confiança e sobre esperar. Vamos ler Gênesis 16, do 1 ao 5. Gênesis, capítulo 16, do 1 ao 5. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possuo a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela se sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. 3 aspectos. Primeiro, Abraão não se mantém firme na confiança ao Senhor e faz o que Sara pede. Já tinham se passado 10 anos que eles estavam morando em Canaã. A idade deles já estava cada vez avançando mais.
E Sara falava, nessa idade eu já não posso mais ter filho. A gente sabe que a mulher, de uma certa idade para frente, não pode mais ter filhos. Isso angustia Sara e Sara fala, vou dar um jeito. A Sara, a gente percebe em alguns momentos na Bíblia que ela dá um jeitinho de as coisas acontecerem. Mulheres são boas nisso, né? Às vezes elas manipulam algumas coisas sem que os outros percebam para que o que elas entendem que é melhor aconteça. E a Sara faz isso. A Sara pensa, bom, não veio filho ainda. Deus falou que a gente tem que formar um grande povo. Eu vou dar um jeito nisso. Vou resolver esse problema. E ela fala para Abraão. A ideia vem dela. Ela fala para Abraão, olha, toma minha serva Agar. E aí a gente vai constituir família por meio de Agar. O problema é que quando Agar fica grávida, as brigas começam entre as mulheres. Isso é óbvio. Coloca duas mulheres concorrendo dentro de casa. Deus não criou a gente para formar família assim. Sara desacredita que Deus ainda faria algo. E ela dá um jeitinho na situação. Nós não percebemos isso só aqui. Mais adiante, quando Deus promete de novo, Sara ri. E quando ela ri, o anjo fala assim, por que você riu, Sara? E a Sara, não ri não. Ele fala, você riu, Sara, você não está crendo. A fé de Sara, de que ela pudesse ter um filho, já não existia mais. E a Agar, como serva, ela não tem muito direito de escolha. Servo não tinha muito direito de escolha. Mas quando ela se vê grávida, ela começa a virar-se contra Sara, porque ela se entende no mesmo patamar que Sara. E olha só que coisa interessante. Primeiro ponto, eu já falei isso aqui mais vezes, mas algo que a gente sempre precisa lembrar. Em nenhum momento nessa história você vê a Bíblia dizendo assim, e Abraão e Sara oraram e Deus falou. Não. É ideia deles. É por conta deles que eles tomam essa decisão. Em nenhum momento a Bíblia permite a poligamia. Pelo contrário, ela mostra a desgraça, essa é a palavra, a destruição que essa situação causa nessa família. Ela não esconde o que essas ações de Abraão e de Sara, e depois de Jacó e de Esaú, causaram nas suas famílias. Só que Deus, no entanto, apesar de não dar o aval para isso, Ele cuida de Agar e Ismael. Ele cuida desse filho que Abraão teve fora do casamento. Quem conhece a história sabe que quando Agar foi expulsa de casa por Sara e Abraão, Deus, no deserto, encontrou Agar e falou assim, fica tranquila, eu vou cuidar de você e o seu filho vai formar uma grande nação. E Deus cuidou de Ismael. E Ismael foi alguém muito importante. Só que um tempo depois do nascimento de Ismael, quando ele já era uma criança de mais ou menos uns 7, 8 anos, talvez um pouquinho mais, Sara engravida. Chega o tempo de Sara engravidar. Já na velhice, já numa idade que não dá para considerar obra de Abraão e Sara, por quê? É milagre. A gravidez de Sara e de Abraão é milagre. E quando Sara engravida, porque Deus quis assim que ela engravidasse na velhice, começa um novo capítulo nessa família. Porque daí nasce o bebê que Deus tinha prometido desde o início. Agora você pensa, Sara tendo um filho e tendo que lidar com Agar e Ismael. Aquela situação que Sara criou, que Abraão criou, que Abraão permitiu, se voltou contra eles. Agora vamos ler Gênesis 21, 1 a 14. Gênesis 21, 1 a 14. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou
e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou-o, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Sara foi uma mãe muito tarde. Sara foi mãe quando ela já tinha idade para ser avó, para a época. Isaque era um filho muito esperado, muito desejado. Aquele filho que se sonhou por anos e anos e anos e anos de se ter. Era um filho numa condição extremamente especial. Ele era um milagre. E nós sabemos que filhos que nascem nessas situações, eles trazem consigo um sentimento muito forte. Eles trazem junto contigo uma carga emocional, junto com eles, uma carga emocional para os pais maior. Ele era o único filho da Sara, que nasceu na velhice, cumprimento de promessa, esperado pelos pais. Como vocês pensam que Sara agia com esse filho? Se uma mãe já age com o filho de forma extremamente especial, pensa nessa situação. Filho único, nascido na velhice, idade que você já seria avó, todo mundo sabe que a avó mima filho. Numa situação extremamente especial, ele era filho de promessa, prometido por Deus e um milagre. Como vocês acham, mães, que Sara cuidava desse filho? Protegia esse filho. Muito. Só que essa questão da proteção afetou essa família. Olha o que diz lá em Gênesis 21, 9 e 10. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como o meu filho Isaque. Sara se tornou uma mãe super protetora. Uma mãe que defendia o seu filho de todas as coisas. Pensa na situação. Eles eram irmãos. Ismael cresceu naquela família, naquele clã. Provavelmente não na mesma casa, porque depois a gente vai ver isso. Eles moravam em tendas. Então, Agar tinha sua tenda, Sara tinha sua tenda. Mas eles conviviam sempre juntos.
E aí pensa num episódio assim, bem bobo. Isaac ainda menorzinho, recém-desmamado. Ismael já, talvez um pré-adolescente ou adolescente. E aí Ismael dá uma zombada do irmão e a Sara fala, vou cortar isso aqui. Ninguém vai rir do meu filho. Ninguém vai zombar do meu filho. E ele fala, pode tirar essa escrava daqui. Porque Ismael não vai roubar o espaço do meu filho. Ismael não vai ser herdeiro dessa casa. Ele não vai ser o primogênito dessa casa. Pode expulsar. Abraão fica mal, mas Deus fala a Abraão, eu vou cuidar de Agar. Eu vou cuidar de Ismael. Fique tranquilo. E Abraão manda Agar e Ismael embora. A decisão de Sara e Abraão de terem um filho com Agar afetou quem? A família inteira. Mas quem mais sofreu, com certeza, foi Ismael e Agar. Porque foram mandados embora. Com uma mão na frente e outra atrás. Consequências de uma escolha deles. E a Bíblia não esconde isso. Nesse texto a gente vê uma ação de Sara tirando o filho de uma situação que ele tinha que aprender a lidar na vida. Com o tempo. Que irmão mais velho nunca sou do irmão mais novo? Ou vocês não têm irmão mais velho como o meu? Porque olha, lá em casa, meu filho, a gente aprendeu a sobreviver um com o outro. E olha que é só 2, imagina onde tem mais. Que nem o Heraldo com 4. Eu, assim, admiro, porque eu e meu irmão já dava trabalho suficiente, entendeu? Esse é o primeiro indício de como Sara agia com o seu filho. Um outro indício vem bem depois, quando Isaac já era assim, adulto, jovem adulto, e Sara falece. Quando Sara falece, Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para Isaac. E aí nós vamos lá para Gênesis 24. Gênesis 24, do 1 ao 4. Aqui nós vemos já uma consequência de como Isaac foi criado, de como era esse seio familiar. Como diria um professor meu da faculdade, essa incubadora. Gênesis 24. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha. Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. A gente não sabe como é que foi que Abraão e Sara se casaram. Mas de Isaac para frente, todos os casamentos que tem na Bíblia não são arranjados, nessa família, não são arranjados pelos pais. Eles se casam porque eles escolhem as suas esposas. Isaac não tem a capacidade de escolher uma esposa para ele. Por que vocês acham que Isaac não foi atrás de uma esposa? Quem tem que resolver essa história da esposa é Abraão. Porque Abraão estava vendo que ele também já estava quase partindo e Isaac não tinha esposa ainda. Isaac não tinha formado família ainda. E ele sabia que Isaac precisava formar família. E aí ele chama seu servo e fala, vai lá. Gênesis 24, 62 a 67. Vamos entender por que Isaac ainda não tinha arranjado uma esposa. Isaac tinha voltado de Beer-Lahai-roi, pois habitava no Negueb. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara. Fez dela sua mulher e a amou. Assim, Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Isaac encontra Rebeca.
toma ela como esposa e para onde ele leva ela? Para a tenda dele? Para a casa dele? Para a tenda da mãe. A mãe já havia falecido fazia um tempo. E ele leva ela para a tenda da mãe. E o texto diz que foi assim que Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Ao invés de vivenciar o luto e passar por esse luto, ele coloca Rebeca para preencher esse vazio que a mãe, que tinha cuidado dele, protegido ele, deixado, criado ele por perto, deixou. Rebeca vem para tapar um buraco. Não que Isaac não a tenha amado. Ele amou ela. E a gente vê que Isaac realmente amou Rebeca. Isaac ora por Rebeca depois, para ela também ter filhos, porque Rebeca também não conseguia ter filhos. Só que, gente, nenhum relacionamento deve ser baseado na satisfação pessoal. Nós não nos relacionamos com outras pessoas para que elas preencham os nossos vazios internos. Nos relacionamos porque nós amamos. Porque fomos criados para isso, amar e ser amados. Então, não se relacione com outra pessoa para satisfazer os teus prazeres, para tapar os teus buracos. Isso a gente trata diante de Deus. Os nossos relacionamentos têm que ser firmados em amor pelo outro e não por mim mesma. Desde o início dos relatos bíblicos sobre Sara, agora vamos entender um pouco mais dessa mulher. Nós vemos que ela era uma mulher que agia para as coisas saírem como ela entendia que era melhor. Ela era má por isso? Não. Ela queria fazer o melhor pela família dela. A intenção dela, o desejo dela era genuíno. Passou tempo, não tinha filho, vou arranjar um filho. Precisamos de um filho, precisamos fazer aqui a descendência acontecer. Arranjou um filho. E esse filho trouxe o quê? Divisão, briga, adultério para dentro de casa. Culpa de Ismael? Não. Em nenhum momento. Culpa da decisão dos adultos. E Sara fazia isso principalmente no quesito filho. Abraão e Sara, Abraão é reconhecido como pai da fé e Sara como pai de multidões. Mas a fé de Abraão, ela foi muito lapidada na história dele. A gente vê Abraão sendo moldado. Ele chega no final da vida, já quando Isaac é adulto, lá no sacrifício de Isaac. Ali a gente vê que Abraão tinha sido lapidado na fé. Mas ele demorou para confiar em Deus. E Sara também demorou para confiar em Deus. Mas Deus fez isso de propósito. Por quê? Porque Isaac tinha que ser resultado de milagre, não de obra humana. Ele falou assim, sou eu que vou fazer a descendência. E Sara não conseguia confiar. Ela queria agir segundo a vontade dela. Isso gerou muita briga e tristeza. O relato de quando Agar está no deserto é o relato de uma mãe desesperada. Quando Agar é expulsa de casa, vendo seu filho morrer de fome e sede. Pensa essa situação. Por escolha dos adultos. Depois, quando a Sara tem o seu próprio filho, ela o protege, para que seja o filho preferido da família. O filho mais importante, o filho principal. E para isso ela expulsa o Ismael. Expulsa a mãe de Ismael. Sara não precisava se preocupar mais que Ismael ia tomar o lugar, a herança, a promessa de Isaac. Ela eliminou eles da história deles, para proteger os seus interesses e do seu filho. Isso tudo fica claro quando Isaac também não consegue superar a morte da mãe. Não consegue viver o luto. Isaac se tornou um filho dependente emocionalmente dessa mãe. Ele não arranja uma esposa sozinha e ainda por cima, quando trazem uma esposa para ele, ele leva ela para a tenda da mãe para ser consolado, para que uma nova mulher ocupe o lugar
da mãe. Se a gente fosse usar uma expressão figurativa, a gente poderia dizer que Isaac e Sara não cortaram o cordão. Eles não cortaram o cordão umbilical que permite que o filho vá, que o filho voe. No que a nossa família se parece com essa super família da Bíblia? Primeiro quesito, em relação a Abraão e Sara. Abraão é conhecido como o pai da fé, mas essa fé foi sendo moldada por Deus nos sofrimentos da vida, nos erros de Abraão, nas mentiras que ele contou, nas vezes em que ele baixou a cabeça para a ideia de Sara. Deus foi transformando Abraão, até nós vermos um Abraão de coração totalmente entregue a Deus. Ele não era perfeito, mas ele foi aprendendo e sendo transformado nas situações que ele passou da vida. O que isso tem a ver com a gente? Na tua história, no teu dia a dia, Deus está te transformando? Deus está te lapidando? Tu consegue olhar para o ano passado, para o mês passado e para a semana passada e dizer: olha, isso aqui Deus transformou na minha vida. Eu era assim, hoje eu não sou mais. Porque Deus mexeu isso em mim. Isso aqui Deus está mexendo ainda. Nisso aqui Deus está me moldando. Tu consegue responder isso e dizer: sim, assim como Abraão e Sara foram lapidados, eu também estou nesse caminho até o final da minha vida. Essa é a primeira coisa que nós precisamos sempre lembrar. Você percebe o agir transformador de Deus em ti? Ou você ainda carrega os mesmos erros de sempre, perpetuando para as próximas gerações o teu pecado? A gente não pode esquecer disso. Que aquilo que a gente faz hoje se perpetua e respinga na próxima geração. As nossas escolhas, aquilo que a gente faz e as nossas ações respingam nas pessoas ao nosso redor. Por isso, permita que Deus mexa em você, por mais que dói. Deixa Deus mexer. Segunda coisa, esperar e confiar. Abraão e Sara foram muito provados nessa área, que é muito difícil para a gente. Esperar que Deus vai agir e não agir segundo o que a gente acha que tem que ser. Isso é confiança. A confiança ela é muito treinada na espera. Gente, a gente não tem mais que esperar. A gente não tem mais paciência para esperar por nada, porque tudo é pronto para a gente. Tudo é pré-pronto. A gente não... Mas é bem básico. Quanto tempo demorava para você fazer um pão há 20 anos atrás? Eu ia dizer, bom, hoje o fermento é rápido, mas nem isso. Hoje a gente compra pronto. A não ser a Amanda que faz uns pão artesanal, que daí é diferente. Mas a gente não tem mais paciência. A gente não tem mais paciência de esperar a tela do celular desbloquear. A gente não tem mais paciência das coisas simples da vida. Tudo tem que ser muito rápido. E aí, quando a gente tem que esperar em Deus, é quase impossível. Mas, meus queridos, Deus não mudou esse critério. Porque é assim que Ele treina a nossa confiança. Você é capaz de esperar e confiar em Deus verdadeiramente? Ou você age segundo a sua vontade, pensando, não, vou dar um jeitinho. Assim como Sara pensou, vou dar um jeitinho de arranjar uma descendência. Vou dar um jeitinho de tirar esse povo que está me incomodando daqui. Você consegue confiar que Deus vai agir no tempo certo? Ou você resolve as coisas segundo a tua força de vontade? Segundo o teu querer? E a terceira questão? A questão da superproteção. Sara protegeu Isaac de tal forma que isso trouxe consequências para ele mais tarde. Não só aqui. Mas semana que vem nós vamos continuar falando do casamento de Isaac e Rebeca e de como eles criaram os seus filhos.
E ali nós também vemos consequências da criação de Isaac. Não só em relação a Sara, mas em relação a Abraão também. Consequências no seu desenvolvimento como homem, como marido, dificuldade de formar uma nova família, cortando esse cordão com a dependência afetiva da mãe, e dificuldade no diálogo com a sua esposa. O que nós veremos semana que vem. Quantos de vocês cantaram daquele terceiro hino, aquela parte: eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar, você nasceu para mim? Muitas mães pensam que os seus filhos nasceram para elas. Por mais que digam, não, criei meu filho para o mundo, para voar, Mas elas agem e se comportam como se os filhos fossem delas. Ninguém pode tocar. Ele não pode passar por dificuldade. Ele não pode quebrar a cara, porque se ele quebrar a cara, tá louco. Ele não pode aprender a lidar com as dificuldades da vida. Esse hino, quando fala, eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar, só para a gente entender, é Deus falando para os seus filhos. Deus pode falar, você nasceu para mim. E o que é chegou tua hora de brilhar? Ser estrelinha? Não. Ser luz do mundo. Os filhos são criados para honrar e glorificar a Deus. Serem luz nesse mundo. E aqui eu quero pontuar algumas questões. No nosso contexto atual, de uma sociedade que prega, gente, está sendo cada vez mais difícil ensinar os princípios cristãos para a igreja, porque nós vivemos num tempo em que há valores, não valores de comportamento, esses aí já faz tempo, né? Mas são os valores mais intrínsecos do coração que estão sendo mudados. A nossa sociedade, a nossa geração, ela cresce ouvindo que ela é o centro do mundo. Que eu preciso satisfazer as minhas vontades, que eu preciso satisfazer os meus prazeres, que eu tenho que fazer o que eu acho melhor para mim. E esse discurso, gente, é extremamente difícil de quebrar numa pessoa. Porque está enraizado lá no fundo. Numa sociedade que prega o prazer e a satisfação pessoal. Tu pode fazer o que você quiser para você sentir prazer e se sentir satisfeito. Quantas crianças estão sendo geradas por irresponsabilidade e egoísmo de pessoas que só pensam em se satisfazer? Quantas crianças nascem porque os seus pais só queriam se satisfazer e sentir prazer? Qual o preço que essas crianças estão pagando, tendo pais e mães egoístas que não as queriam? Isso é duro, gente. É duro. E nós precisamos, como igreja, lutar contra isso e ensinar sobre isso. O que é ensinar sobre isso? É ensinar a nova geração. É falar, não cometa os erros que a gente cometeu. Sim, nós falhamos, mas vamos quebrar isso. Vamos quebrar essa maldição. Por que eu posso dizer isso? Porque na minha família tem isso. Mas os meus pais não escondem isso da gente. Quando isso aconteceu na geração próxima, meu pai e minha mãe falaram assim, eu entendo o que eles estão passando. E a gente vai orar por eles, para que eles sejam felizes na família que eles estão formando. Porque Deus cuidou do coração dos meus pais. Quantos filhos estão sendo gerados por pais egoístas que só pensam em si mesmos? Outra questão, quantas mulheres, por não se sentirem amadas pelos seus maridos, ou não terem sido amadas por seus pais, transferem essa necessidade de amor e atenção para os seus filhos? Usando os filhos para preencher o espaço que o marido deixou, que o marido distante não preenche, e criando assim filhos dependentes emocionalmente delas.
Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso. Mas sim, existem mães que, por os maridos terem falhas e serem distantes afetiva e emocionalmente, elas transferem essa necessidade que deveria vir do marido para o filho. E elas colocam uma carga afetiva e emocional em cima do filho que deixa ele enlaçado nela. Ela não consegue libertar ele para viver a vida dele. Isso gera grandes consequências na vida desse filho, como um Isaac, que não conseguiu buscar uma esposa, sair da tenda da mãe e formar uma família saudável. Filhos são filhos. Não use eles para suprir as suas necessidades de mulher ou de homem. Não jogue sobre eles as responsabilidades que são dos adultos. Arque com as consequências daquilo que você escolheu fazer. A culpa não é dos filhos. Por mais que talvez eles tenham vindo num momento extremamente difícil, mas eles não escolheram ser gerados. E se eles foram gerados para ser amados, cuidados, protegidos, e não para ser usados para satisfação pessoal, para realização pessoal. Você escolheu gerá-los, então é seu dever amá-los. E também não fazer com que eles cumpram as suas vontades, mas que eles cumpram a vontade de Deus. E vocês têm o dever de amá-los e ensiná-los nesse caminho. E ainda uma outra questão. Quantas crianças são geradas apenas para suprir um vazio no coração do pai e da mãe? Para realizar um sonho egoísta de ter alguém que possa exibir aos demais. Talvez essa seja uma questão mais que surgiu no nosso tempo. Filhos sendo gerados para suprir um vazio e uma necessidade dos pais, para que os pais possam dizer: olha aqui o meu filho, olha como ele é assim, olha como ele é assado. Olha o que ele faz, olha o que ele consegue. Esse também não deve ser o intuito de gerar um filho. Filhos devem ser gerados para ser amados. Tenham filhos para amá-los, para se doar. Porque eu não sinto isso na pele ainda, mas eu vi o que os meus pais passaram para conseguir criar eu e o meu irmão. Criar filho é sacrifício, mas tenha filhos para amá-los, para se doar, para honrar e glorificar a Deus e para deixar um legado de verdade e fé. Não tenha filhos para satisfazer o teu eu, os teus sonhos, os teus desejos. E nem tenha filhos de uma forma irresponsável. Talvez você pode olhar e falar assim: Daline, mas isso já aconteceu. Tudo bem. Você pode sentar e conversar com os teus filhos. Você pode pedir perdão para eles e você pode recomeçar. Quero pedir para o Paulinho colocar um vídeo agora. Eu achei o vídeo um pouco forte, mas talvez com esse vídeo vocês entendam o que eu quero dizer sobre cortar o cordão e não criar filhos que são dependentes emocional e afetivamente dos pais. E sim, dependentes apenas de Deus.
Puść nechaj! Monsieur Laura! Puść nechaj! Thomas! Puść nechaj! Heather. Eu imagino que é um vídeo um pouco forte, pelo menos para mim, foi até forte assistir, mas ele exemplifica o que é cortar esse cordão e permitir que o filho viva uma vida para honrar e glorificar a Deus, honrar e glorificar os pais também, mas formando famílias, voando, sendo pessoas que fazem a diferença nesse mundo, que a luz deles brilhe, porque vocês o educaram e os amaram
para isso, para ir adiante, para seguir. Abraão e Sara erraram muito, mas eles também acertaram. Eles foram aprendendo aos poucos e por isso não é tarde para acertar, não é tarde para pedir perdão e mudar, não é tarde para fazer diferente, não é tarde para olhar nos olhos dos filhos e amá-los conforme Deus te chamou para amá-los. Não segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus, dizendo não quando precisa, dizendo sim quando é necessário, deixando eles irem, caindo, levantando, ensinando eles a lidar com tudo que a vida pode trazer para eles. Não é tarde para liberar o seu filho para voar, para se tornar um legado seu nesse mundo. Não porque isso que agrada, te agrada, mas foi para isso que Deus te tornou mãe, te tornou pai, avô, avó, tio, tia, padrinho, madrinha. Todos nós temos um compromisso com a próxima geração. Um compromisso de que eles façam diferente do que nós fizemos de erros. Assim como vocês talvez acertaram em coisa que os pais de vocês já erraram. E que eles acertem ainda mais. Foi para isso que Deus nos chamou. Que a próxima geração não perpetue os erros da geração passada, mas pelo contrário, que eles possam conhecer um amor e uma entrega profunda dos pais e saberem que os pais são, sim, uma base sólida e segura para eles sempre voltarem e se agarrar e dizer que bom que você esteve aqui, mas também são aqueles que vão dizer, vão, voem. Façam a diferença nesse mundo. Amém?